Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade aqui, agradecer o convite. Foi muito oportuno ouvir aqui os colegas falando a respeito dos exemplos do Estado do Paraná. Eu confesso que muita coisa para mim foi novidade, principalmente as questões voltadas para a Embrapi. Eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente falar sobre transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa diretamente em tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente esquece de um fator primordial, que hoje ela é exponencial e que é pouco estimulada por pessoas. As pessoas que hoje são capazes de fazer a diferença, e o meu papo com vocês aqui hoje é justamente para mostrar isso. Como o potencial das pessoas pode ser desbloqueado para que a gente possa utilizar as tecnologias de forma exponencial e que elas possam fazer realmente diferença na vida das pessoas, dos empresários, das empresas e de como as coisas podem ser conduzidas. Eu começo essa apresentação sempre mostrando essa foto, são essas três figurinhas aí, são meus filhos. Então, a gente tem a Bruna, o Tomás e a Isabela ali. E o que eu tenho aprendido com eles, sob o ponto de vista de futuro digital? Vou fazer uma parte rápida aqui. Existe um aplicativo de celular chamado Duolingo. Não sei se todos os filhos que estudam inglês provavelmente têm. E uma delas estava utilizando o aplicativo e, em dado momento, ela parou de utilizar, deixou o celular ao lado e falou assim para mim, não quero mais utilizar, e a Isabela veio e pediu para utilizar o telefone. Mas falou assim para mim, olha, eu quero continuar não do ponto onde a Bruna parou, eu quero continuar do ponto onde eu parei da última vez que eu joguei. E aí vai o pai explicar, não, mas para isso você precisa fazer um login, fazer uma mudança. Ela, não, isso é muito complicado, eu não quero fazer isso. Qual a reflexão que a gente sai desses comentários, né? A quantidade de informação que a gente tem hoje, ela é incrivelmente maior, mais vasta e está disponível. Então, nascidos no século XXI, naturalmente digitais, nativos digitais, o que eles esperam? Eles esperam disponibilidade das informações. Eles esperam que as informações estejam disponíveis. A segunda preocupação que vem na transformação digital são temas voltados para segurança, privacidade, velocidade, veracidade, enfim, uma série de coisas que a gente antigamente não prestava tanta atenção, mas que hoje são reflexões que precisamos fazer. Então, a respeito do que a gente fala a respeito do futuro digital? O futuro digital, ele, de certa forma, ele já está presente, né? De certa forma, a gente já começa a vivenciar uma série de coisas que há pouco tempo eram futuristas. Eu trabalhei muito tempo na indústria financeira, eu estava comentando até com o Marcos anteriormente. Antigamente, a gente fazia sistemas, aplicações, infraestrutura para que elas durassem 30 anos. Hoje, a gente faz para que elas sejam substituídas. Por quê? A tecnologia avança de forma exponencial. O difícil é que a gente tenha pessoas que acompanhem essa evolução e que se utilizem de forma máxima dessas tecnologias. Feita essa abordagem a respeito do futuro digital, eu vou passar por 3 grandes pontos aqui para que a gente possa conversar, né? O primeiro é o entendimento sobre transformação digital. O segundo é como que a gente pode se aproveitar dessa transformação. E o terceiro é como criar um ambiente de trabalho digital. A gente viu aqui muitos exemplos de aplicabilidade. O exemplo da Renault é fantástico, né? A gente vê a aplicabilidade. E um dos pontos que a gente, 5 minutos antes aqui sentado ao lado, quando a gente estava debatendo, eu perguntei para o Kaique, qual foi o fator predominante nessa mudança, nesse clique, nessa ativação disso tudo? Foram as pessoas. Existe uma questão cultural, existe uma questão de tecnologia, mas o motor disso tudo são as pessoas, né? Então, entendendo a transformação digital, o futuro digital ele vai pegar todas as dimensões dos indivíduos, né? A gente fala de diversão, a gente fala de educação, saúde, tudo isso vai estar dividido e conectado. Hoje, a gente tem uma disponibilidade de informação tão grande que a gente consegue fazer uma série de coisas ao mesmo tempo e tomar conta de uma série de coisas ao mesmo tempo também. Quando você está com o seu celular que está coletando, o seu relógio que está coletando seus batimentos cardíacos ou uma série de outras informações relativas ao teu comportamento,
você já está utilizando tecnologia voltada à saúde. Quando você está usando o seu smartphone para estudar inglês, como as crianças estavam fazendo, você já está ligado à educação. E por aí vai. A gente tem uma série de exemplos. Mas só que esse futuro digital não é mais do mesmo. Eu vou pegar um exemplo aqui de como que a gente pode fazer uma transformação na educação. Se a gente pegar os modelos tradicionais, existe uma grande diferença do que hoje é aplicado. Antigamente, a gente não tinha um foco pessoal. Hoje, você consegue respeitar a velocidade de aprendizado de cada indivíduo. Você consegue ter um nível de conhecimento do indivíduo, do que ele é capaz de fazer, e você consegue aplicar para ele um determinado foco. E, com isso, você consegue, na coleta dessas informações, fazer uma junção de informações e fazer um grande hub de informações para que você melhore esses modelos de aprendizado. Além disso, você consegue monitorar esses resultados de forma remota e ter um atingimento muito maior de pessoas, porque você consegue ter professores, por exemplo, atuando de forma remota e atendendo uma série de alunos em grupo. Esse é um dos exemplos que podem acontecer. E como que a gente pode se aproveitar dessa tecnologia, né? E aí eu vou falar um pouquinho de tecnologia, eu vou falar de 3 grandes grupos de tecnologia, a intenção aqui não é se aprofundar nisso, né? Mas existem 3 grandes grupos, um grupo de tecnologias em rede, um grupo de redes inteligentes de tecnologia, um terceiro grupo de plataformas de tecnologias em rede, né? Quando a gente falou ali de tecnologias em rede, a gente pega tecnologias voltadas para blockchain, por exemplo, que são tecnologias que distribuem informações ao redor do mundo e que você consegue fazer uma série de aplicações. A mesma coisa com tecnologia de registro. Muita gente aqui falou com relação a temas voltados à inteligência artificial. Inteligência artificial é um dos carros-chefe hoje de muitas companhias e é inevitável que, em algum momento, elas sejam utilizadas. A gente falou muito de tecnologias imersivas, o Kaique comentou, tecnologias imersivas que já estão sendo utilizadas pela Renault, tecnologia de realidade aumentada. Por exemplo, existem vários exemplos disso, por exemplo, a venda de imóveis. A gente falou de venda de carros online, venda de imóveis online não era uma coisa muito frequente, que agora começa a acontecer. Quando você faz uma filmagem do imóvel 360, que você consegue, através de um website ou até mesmo de um aplicativo, fazer uma visitação, você exponencia a tua entrega. Ou seja, você consegue visitar 10 imóveis sem sair do lugar, quando fisicamente você conseguiria, num dia, visitar 3. Né? E a parte de tecnologias conversacionais, de plataformas conversacionais, que já é uma realidade hoje no telefone de todo mundo, quando a gente fala no Siri, já é uma realidade. Né? Quando a gente utiliza a Google Cloud, plataforma em telefones Android, você já consegue utilizar isso de forma muito rápida. Então, já é uma realidade. E tudo isso já está à nossa disposição, né? Se você olhar, você tem, na parte de eletrodomésticos, você já tem todas essas tecnologias embarcadas, você já consegue hoje ter, por exemplo, geladeiras que já conseguem ter a entrada da tua lista de compras, você já consegue saber o que está faltando conforme você vai retirando, com leitura de código de barra. Você já consegue, através de medicina diagnóstica, você já consegue também observar, através da coleta de informações. Em 2014, foi o primeiro ano que eu vi isso, né? Eu vi de verdade. Eu estive nos Estados Unidos e eu pude ver, numa consulta hospitalar, o paciente chegando e dizendo, olha, eu estou com um determinado sintoma, estou com febre, estou com dor no cotovelo, estou com dor no peito, etc. E tudo aquilo indo para um dashboard para o médico. E o médico ali já tendo acesso a quais seriam os possíveis diagnósticos que ele poderia dar para aquele determinado sintoma. É como se fosse uma triagem e ele já recebe uma série de dicas. Né? A gente viu ali também, a gente mostrou, o próprio Marcos mostrou vários exemplos voltados a agronegócio, que também utilizam desses 3 grupos de informação. A gente viu também a parte de Smart Cities, e não sei se todos conhecem essa maquininha aqui, que é o Fellow. Na verdade, é um Fellow Robotics, que é uma empresa, essa maquininha chama Nave. Depois, acho que vale a pena até todos darem uma olhada nisso aqui. Essa substitui um assistente virtual numa loja de varejo. Então, na China, você entra na loja, você tem várias maquininhas dessas nos corredores, você faz perguntas sobre os produtos, ela te responde em voz. Você passa o código de barra, ela traz a ficha técnica do produto. Você faz perguntas de utilização, ela te mostra exemplos dentro de uma rede de vídeos.
Então, substituindo o ser humano e agilizando o atendimento dentro de uma loja de varejo. Então, essas são algumas aplicabilidades, né? E isso não para por aí. Aí, quando a gente fala de tecnologias conversacionais, a gente já está falando de Siri, Cortana, Amazon, Alexa, enfim, existem vários outros. Xiaomi na China, e as coisas não param por aí, como eu falei, exemplos de medicina diagnóstica também aqui, voltadas para coleta de dados e uma medicina preditiva. Na verdade, através dos seus dados coletados, você já consegue saber a possibilidade de você ter ou não uma doença. Aqui eu trago um exemplo real, que foi do trem de Itália, né? Na verdade, lá no trem de Itália, o que acontece? Eles gastavam muita grana com a manutenção dos trens. Gastavam muito dinheiro. E o grande desafio lançado na indústria era como que a gente faz para baixar o custo dessa manutenção. Então, eles sensoriaram o trem e começaram a identificar quais seriam os momentos que eles deveriam fazer manutenção preditiva. E o resultado foi aproximadamente 100 milhões de euros por ano de redução de manutenção preventiva. Então, todos aqueles 3 grupos já estão sendo utilizados. Então, isso aqui é um exemplo claro de mesh inteligente, de tecnologias em rede, né? Então, isso aqui já é uma coisa que está sendo utilizada em alta escala. E por que a gente está falando isso? Se você pegar uma escala de evolução das tecnologias década após década, você pegar lá que tinha os mainframes, depois a gente saiu para os mini-computadores, os PCs, ou criações de client-server, etc. Essas mudanças elas têm 3 características em comum. A primeira, de uma camada para outra, de uma década para outra, a primeira característica que acontece de mudança comum entre todas elas é cada camada acrescenta exponencialidade de tecnologia. De uma década para outra, você cresce não de forma linear, mas você cresce de forma exponencial. É incluído poder computacional, e, além de poder computacional, é incluído complexidade na tecnologia. A tecnologia ela fica mais complexa, ela fica mais difícil, ela fica mais poderosa. Na contrapartida, ela tira a complexidade do uso. Então, hoje, você utilizar uma tecnologia de inteligência artificial para os mais novos, para quem nasceu no século XXI, é a coisa mais comum do mundo. Muita gente aqui que não nasceu nesse século, acho que boa parte dos que estão aqui não nasceram, mas tem uma grande parte que nasceu, dos 18 aos 19 anos de nasceram, se valeram dessa comoditização. É uma comoditização. E uma terceira é que, a cada camada, você consegue atingir mais domínios. Você lembra que eu mostrei aquela foto das crianças com os domínios? A cada camada, você está conseguindo atingir mais e novos domínios. Então, tudo isso está disponível. E se tudo isso está disponível, por que a minha organização não tem essa exponencialidade de uso? Por que a minha organização não está alcançando utilizar esse nível de tecnologia dessa forma? E aí eu vou recorrer a 2 metáforas nutricionais aqui. A primeira delas é que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, se as companhias não investirem numa mudança de mindset das pessoas, não adianta forçar aquela determinada estratégia de transformação digital, porque ela não vai acontecer. Definitivamente, ela não vai acontecer. Não é uma coisa que você consegue top-down, você consegue com patrocínio. É diferente. E outro ponto é, não existe almoço de grátis. Se você não tiver esforço, porque a mudança cultural, a mudança de pessoas é a mudança que mais influencia e a que é mais demorada, você não vai ter sucesso. Então, a partir do momento que você consegue mudar as pessoas e mudar a organização, aí sim você consegue começar a pensar em novos negócios digitais. Quando a gente fala de novos negócios digitais, são negócios baseados basicamente em tecnologia e informação. Hoje, você tendo informações e tecnologia, você consegue fazer negócios, vídeos de negócios exponenciais que a gente tem de Uber, Airbnb, Cabify, enfim, uma série de negócios que nascem onde você tem baixíssima utilização de pessoas e altíssimo nível de utilização de informações e tecnologia. Porém, as pessoas estão capacitadas, tiveram as ideias e elas levam as ideias até a sua exaustão. E aí a gente pega
uma série de boas ideias que podem estar dentro dessa plenária aqui e que podem ser aceleradas por vários pontos aqui que os colegas Marcos falaram, e o Zé Luiz. E o último ponto, né? Como que a gente cria esse ambiente digital? Como que a gente consegue promover isso? A transformação digital, ela leva as empresas para um novo cenário. No momento industrial, a gente tinha ali ambientes estáveis, imprevisíveis, a gente tinha jornadas de trabalho de 8 horas, era de 8 por 5, né? 8 horas, 5 dias na semana, a gente tinha processos prescritos e descritos, muito bem capacitados e documentados, a gente tinha manuais e procedimentos, mas só que na era digital é um pouco diferente. A gente tem ambientes incertos e alteráveis, a gente tem ecossistemas e redes encadeados, a gente tem processos ad hoc sendo orientados para a resolução de problemas na hora, a gente tem times reconfiguráveis, né? A gente não tem aquela questão mais voltada para uma estrutura mais hierarquizada, a gente tem times reconfiguráveis, onde pessoas fazem mais de uma coisa e se adaptam, e, principalmente, a gente tem uma liderança inspiradora e coaching dentro das equipes para que a gente possa sair com novos resultados e resultados mais efetivos. E, além disso, na era industrial, afeta o padrão de trabalho. Você tinha um padrão de trabalho que era um trabalho homogêneo, com posições individuais, e agora o trabalho, a era digital, ela exige 24/7. São 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se você não tiver essa disponibilidade, certamente você não tem um nível digital alto. Guardadas as devidas proporções, quando a gente fala de... A gente sabe que existem negócios que tais temas não são aplicáveis. Porém, se você estiver falando em transformação digital, no mínimo pensar sobre esses temas é importante que se faça, né? Trabalhos em grupos colaborativos, utilizando multitalentos, tudo isso são coisas que precisam ser pensadas. E como fazer isso, né? Coloque as pessoas certas juntas. Não sei se todos conhecem esse conjunto musical, na verdade não é um conjunto, é um conjunto de música, chama L'Arpeggiata. O L'Arpeggiata é um conjunto de músicos que se reúnem e, na verdade, cada um deles vem de diferentes vertentes de música. Um é do jazz, outro da música clássica, outro é de uma música local de determinado país. E quando eles se reúnem, eles conseguem formar quando você ouve, você identifica que são eles, porque é uma coisa única, e é o que eles se propuseram a fazer, né? Eles são regidos por uma diretora musical chamada Cristina Pular, e é importante que essa mensagem que a gente está falando de coisas como as coisas eram feitas, né? No foco no tradicional, as pessoas têm, trazendo um pouco disso para a realidade das empresas e das indústrias, e as pessoas tinham foco num emprego que se encaixasse dentro de um processo. Então, você tem um processo descrito e você tem um emprego que se encaixa dentro daquele processo. Você tem o teu desempenho, que ele é projetado e prescrito de forma individual, então você consegue medir o desempenho das pessoas. As boas práticas digitais já mudam um pouco disso. As pessoas têm um propósito, as pessoas não têm um emprego que se encaixa dentro de um processo, elas acreditam numa coisa de forma comum. E acreditar nas coisas de uma forma comum gera uma coisa que a gente chama de engajamento, que as pessoas vão juntas para conquistar aquele objetivo. E para gerar engajamento, você precisa fazer mudança cultural. E as pessoas têm mais de um papel e participam dinamicamente das iniciativas. A pessoa não fica ali buscando apenas executar a atividade dela. Ela quer que aquele propósito, aquela entrega, ela seja feita de forma conjunta, né? E o desempenho é ampliado e definido por pessoas. Na verdade, você não define o teu desempenho de forma individual. O teu desempenho é medido em conjunto, por aquele propósito. Tudo isso leva as pessoas à colaboração. Mas como que isso acontece? Isso não acontece imediatamente. Existem alguns degraus que precisam ser galgados, né? Então, a gente fala de desenvolvimento de confiança, a gente fala de compartilhar propósito, um pouco do que eu estava falando agora, engajar as pessoas para que elas possam fazer isso tudo juntas, comprometimento, desenvolvimento de colaboração e, o mais importante, recompensa por resultados. Quando todos estão vendo um determinado
objetivo sendo compartilhado e sabem que, ao final, vão ser recompensados por aquela entrega, certamente as pessoas vão trabalhar de forma mais engajada. E como você faz isso, né? O foco tem que ser na liderança digital. Eu gosto de mostrar essa foto, que é uma foto que fala muita coisa, né? Olha a cara desse rapazinho de boné aqui. Para onde que ele está olhando, né? Ele está extremamente engajado com ela. Onde ela está apontando, ele vai olhar. Onde ele está olhando é o mesmo lugar que ele está olhando. E que ele está olhando. E todos estão juntos buscando o mesmo objetivo. Não é a respeito dele, não é a respeito dela, é a respeito do que eles estão fazendo. Esse é o ponto que eles querem chegar. Eles têm uma coisa em comum. E quando você tem a confiança, você gera o engajamento das pessoas. E quais são os princípios que você tem que buscar em relação a esse tema? Coloque as pessoas em primeiro lugar. As pessoas vão impulsionar as tecnologias. A gente estava falando agora há pouco. Você pode ter 3 empresas utilizando a mesma tecnologia de forma diferente. Só que uma delas pode estar se sobressaindo sob o ponto de vista de resultados. Pode ter certeza que aquela extração a mais vem da competência ou da forma diferente que alguma pessoa está fazendo algum determinado processo. Então, o foco nas pessoas ele é muito importante. Desenvolva a colaboração em liderança e divida a liderança, né? Essa parte de divisão de liderança é muito importante, a colaboração. A forma como as pessoas trabalham juntas, ela é essencial para que você consiga fazer um movimento de transformação digital e que você consiga, de forma pragmática, obter resultados digitais dentro de um movimento que é constante e que não acaba. A gente falou disso agora há pouco. Não é um movimento que você faz agora e depois de 10 anos você vai voltar nele. É um movimento constante. Então, a liderança tem que ser desenvolvida de forma constante. E, para fechar, pessoal, quais seriam as minhas recomendações? Né? Na verdade, não são minhas recomendações do Gartner como um todo. Ative modelos de negócios digitais. Identifique tecnologias-chave para que você possa desenvolver os seus negócios e tecnologias que você acredite que vão dar certo dentro do teu negócio. Inove mudando a cultura e o mindset da companhia. É importante trabalhar a cultura, é importante trabalhar a organização. Sem isso, você vai ter dificuldade de obter resultados. Lembre-se lá do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Construa uma plataforma de negócios digitais, crie uma versão futura da plataforma e construa um projeto, construa um roadmap. Acredite nele e aquele negócio. Trabalhe em conjunto, não existe certo ou errado, existe só opiniões diferentes. No momento que você achar que tem que mudar, mude, mas mude em consenso. Integre seu programa digital à tua realidade atual. É importante que você consiga fazer um link do que você prevê fazer com o que você tem agora, porque, afinal de contas, os recursos são finitos. Pessoas, tempo e financeiro. Não dá para ficar inventando coisas e aí nem pedir lá para o Zé um financiamento, porque não vai acontecer se ele não estiver ligado com algum propósito da companhia. E desenvolva uma organização digital. Desenvolva padrões de relacionamento. Desenvolva a cultura dentro da companhia, porque certamente vocês vão conseguir obter. Uma vez que você sai de um ponto A e você vislumbra chegar no ponto B, você vai conseguir rampar os seus resultados se você conseguir desenvolver uma cultura organizacional diferente e que agrade e atraia as pessoas a trabalhar dentro das companhias. Importante que vocês vejam hoje que vocês tiveram uma série de insights e de pontos que podem ajudar a criação de novas empresas e a alavancagem de novos negócios. E o ponto mais importante de todos, né? Desenvolva e exercite a sua liderança digital. Desenvolva líderes. É importante que as pessoas que estejam liderando todo esse processo, elas estejam aptas a fazer isso, estejam a mente aberta para que elas possam criar novos líderes a partir daí. E o último recado é: não se esqueça, sempre converse com alguém que nasceu no século XXI, porque essas pessoas podem te dar insights como o do Duolingo.
Pessoal, esses eram os meus recados para hoje. Muito obrigado por vocês me ouvirem aí hoje. Obrigado.